Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Aqueles que puderem, por favor, dá uma chegadinha para frente, para vocês me ajudarem aqui. Nós temos alguns textos para ler. Está com a Bíblia aí, Chico? Está de óculos? Isso é importante, né, irmão? Não basta apenas ler a Bíblia, tem que ter um óculos para poder ler, né? Nós estamos estudando qual livro, irmãos? Qual livro? Livro de Timóteo. Quem escreveu o livro de Timóteo? Paulo, foi o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar sobre as exigências para aqueles que aspiram à liderança. Quais são as exigências para os líderes da igreja? E o nosso objetivo hoje é descobrir que as virtudes cristãs, a maturidade e a experiência são imprescindíveis no ato de liderar. Então, quer dizer, precisa ter virtudes para você ser um líder, precisa ter maturidade, precisa ter experiência. Identificar que tipo de líderes a igreja precisa. E terceiro, desenvolver na sua vida qualidades de caráter e conduta cristã conforme o padrão dado por Deus. Nós temos que trabalhar em nós, não é só olhar para a vida do outro. Quais são as qualidades e as virtudes que Deus quer presente na minha vida? Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós já passamos aí, né, pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2. E nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, que é o texto que nós vamos estudar hoje, né? Pode ler, Chico. Pode ler tudo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Amém. Então vamos lá. O livro de Timóteo, ele é um manual que vai orientar a prática pastoral diante dos embates e das dificuldades que uma igreja, que a vida ministerial de um pastor passa. Então, essa carta de Timóteo e também a carta de Tito, elas são conhecidas como epístolas pastorais. Então, são orientações que foram dadas a um obreiro acerca da organização de uma igreja e como que uma igreja vai fazer para ser uma igreja saudável. Éfeso era uma igreja mista, né, uma diferença muito grande de pessoas dentro de Éfeso, dentro da igreja de Éfeso. Aí a gente vê mulheres solteiras,
vá comparando assim com as igrejas da atualidade. Mulheres viúvas, tinha servos, empresários, tinha escravos, né? Pessoas que tinha servos, tinha empresários, senhores, tinha escravos dentro da igreja, tinha gente rica, tinha gente pobre dentro da igreja. E Paulo, então, quando ele olha aquela diversidade, não é assim na igreja hoje? Deus não chama a todos? Uma diversidade de gente, ele vê que precisa de dar algumas orientações. E ele escreve essa carta para quem? Para Timóteo. Então, ele vai falar acerca desses embates e das tensões. Como um pastor deve se comportar na igreja? Como deve lidar com a sedução das falsas doutrinas? Como ele deve instruir o povo acerca do relacionamento das autoridades que foram constituídas? Como ele vai enfrentar os falsos mestres, aqueles que abandonaram a fé? Como ele vai tratar com as diferentes pessoas, como lidar, o jeito de lidar com uma pessoa não é o mesmo de lidar com a outra pessoa. Como vai se relacionar com os líderes da igreja, como vai orientar os empregados em relação aos seus patrões e os patrões em relação aos seus empregados. Como vamos exortar os pobres e os ricos? Qual o lugar da oração, que foi a aula da semana passada, na vida da igreja? Que lugar a oração tem? E por fim, como a igreja deve escolher os seus líderes espirituais? O que a igreja deve olhar? A liderança de uma igreja deve olhar para escolher os seus líderes espirituais. Então essa carta é uma carta atual? É uma carta para a igreja de hoje, meus irmãos? É. Então, os pastores de hoje, a liderança da igreja de hoje, todos deveriam estar cientes dessa carta. Os tempos podem ter mudado, mas o ser humano ainda é o mesmo. Passaram-se anos, mas os problemas dentro das igrejas continuam os mesmos. A cultura sofreu variações, mudou, mas acontece que a palavra de Deus, ela ainda permanece. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então essas instruções que Paulo vem dando para Timóteo, e mais à frente a gente vai ver para Tito, elas são atemporais, estão além do tempo, elas não mudam, porque elas estão fundamentadas em princípios que são eternos, que duram para todos sempre, E hoje nós vemos um profundo desequilíbrio em algumas igrejas. Às vezes a gente vê uma igreja se dedicando muito ao estudo da palavra, dá muita ênfase à palavra, mas não dá nenhuma ênfase à oração. Tem gente que ora muito, que busca muitos dons, mas é totalmente descompromissado com a palavra. E assim a gente vê igrejas que não buscam esse equilíbrio. Muita gente está comprometido com oração, tem uma boa palavra na igreja, mas eles não têm nenhum compromisso com a ação social, não têm nenhum compromisso com a missão. Então, igreja, ela é um todo. Todas as áreas da igreja, todos os ministérios que são levantados por Cristo dentro de uma igreja, eles devem ser valorizados, e dado valor a isso. Então, nós vamos ver aí, Paulo escreve, então, para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Éfeso, na época, era a capital da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Onde é a Turquia hoje era a Ásia Menor, naquela época, e Éfeso era a capital. Éfeso era natural de Listra, tudo isso vocês já estudaram. Era filho de um pai grego e uma mãe judia. Como chamava a mãe dele? E a vovó? Lloyd. A mãe Eunice e a avó Lloyd. Todas duas exerceram uma influência muito importante na vida do neto. Tanto a avó como a mãe. Quer dizer, elas ensinaram para ele o que, gente? O que é que elas ensinaram para... A palavra, A palavra. Então, o primeiro contato de Paulo com Timóteo deu-se quando Paulo e Barnabé estavam realizando a primeira viagem missionária, por volta do ano 45. A experiência de conversão deu-se através do ministério de Paulo, de filho na fé,
Timóteo tornou-se cooperador, companheiro de viagens e amigo do apóstolo. A gente vê várias vezes Paulo tratando Timóteo como filho da fé. Né? Foi ele, através da pregação de Paulo, que Timóteo se converteu. E aí nós temos aqui, ó, aqui, está vendo? A Licaônia, e a cidade de Listra está bem aqui, ó, né? Então, olha onde Paulo chegou. Nós estamos vendo Jerusalém aqui embaixo, olha, na viagem missionária. Então, vamos lá. O primeiro versículo, o que diz aí? 1 Timóteo 1. Vamos ler juntos? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos entrar na nossa aula agora. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Alguém tem alguma tradução diferente? Se alguém aspira o quê? O episcopado, excelente obra deseja. Então, esse episcopado é um governo episcopal, uma das formas administrativas de igreja. Igrejas são administradas de forma diferente, não é? A forma de administrar uma igreja batista é diferente de administrar uma igreja presbiteriana, diferente de administrar uma igreja assembleia, uma igreja metodista, a igreja católica, não é assim? Cada uma tem uma forma de governo. Então, ele está falando aqui que é uma forma de organização hierárquica, com a autoridade máxima local exercida por um bispo. Quem é o bispo? O bispo é um supervisor, é aquele que é o líder maior, é o chefe, é aquele que faz a supervisão da igreja, dos pastores da igreja, que toma conta de todas as coisas. Então, essa estrutura, ainda hoje, episcopal, é usada na igreja católica, na igreja ortodoxa. Algumas denominações protestantes, por exemplo, a igreja quadrangular usa isso, a igreja metodista wesleyana usa também esse sistema ainda hoje, e algumas igrejas independentes também usam essa estrutura. Então, nesse sistema, os ministros principais da igreja são os bispos, e os outros ministros são presbíteros e diáconos. Todos esses são mencionados no Novo Testamento, embora se creia que originalmente fossem sinônimo os termos de pastor, bispo e presbítero. Então, para nós, como igreja batista hoje, quando você lê presbítero, algumas Bíblias falam presbítero, outras falam bispo, outros falam ancião e outros falam pastor. É a mesma coisa, tem a mesma conotação, é o mesmo ministério. Oi? É o mesmo nível hierárquico, desempenham uma mesma função. O bispo é um dirigente responsável pelas decisões e destinos da igreja. Então, vamos lá. Neste sistema, os ministros principais são os bispos. Outros... nós já passamos isso aqui, né? Então, tá. Agora, vamos lá, gente. Vamos ver aí as qualidades que ele vai colocar aí agora para cada um de nós, né? Primeiro... gente, eu acho que não. É aqui, ó. É aqui. Fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo não é fácil, não, né? Está mais de manhã, assim. Você tem que prestar atenção aqui, tem que falar, tem que olhar, né? Vamos lá, as qualificações de um presbítero. O líder deve ser aprovado. Aprovado. Então, eu queria que você abrisse aí primeiro, na sua Bíblia. O que ele coloca aí? No capítulo 2. Não, primeira coisa, gente, vamos só lembrar que, já que a gente vai falar sobre o chamado de bispo, de pastor, ou de presbítero, ou de ancião, de um líder da igreja e de diácono, porque o texto vai falar de diácono, e todas as qualidades que nós vamos enumerar aqui, eu não vou nem fazer separação, porque se você ler
do versículo 2 até o versículo 7, você vai ver que está falando dos pastores. Mas do versículo 8 em diante, começa a falar dos diáconos. E são as mesmas exigências, para um e para outro. E se nós formos ler a Bíblia, né, em vários outros textos, nós vamos ver que muitas dessas exigências, né, praticamente todas, são colocadas para nós. Quantas vezes Paulo fala para a gente que nós teríamos que ser o quê? Irrepreensíveis. Não são inúmeras vezes? Inúmeras vezes ele coloca isso, que nós teríamos que ser irrepreensíveis. Então, isso aqui não é só padrão para pastor, não. Isso são coisas que devem ser olhadas, que são importantes para que você escolha um líder na igreja. Mas são qualidades, virtudes que são importantes também naqueles que são servos de Deus. Então, quando ele fala, né, do episcopado, se alguém deseja o episcopado, ser um pastor, ser um líder na igreja, que está desejando uma excelente obra, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso é um ministério e não é um cargo, certo? É um chamado, né, é uma vocação que Deus dá. Um ministério que o próprio Espírito Santo concede à pessoa. Todos nós somos chamados pelo Senhor? Somos. O ID de Jesus é para todos? É. Mas o chamado para o ministério é para todos? Não. É um chamado específico que Deus dá para alguns dos seus servos. Então, ninguém deve exercer esse tipo de liderança na igreja. Ser um pastor, ser um diácono, não é ser um bispo dentro de uma igreja, sem ter essa convicção de que é um chamado por Deus, de chamado de Deus. Ninguém deve ser constrangido a isso, e sem ter essa aspiração, sem ter esse desejo, se o Espírito Santo não colocar isso no coração. Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro 5, 2. Pode ler, Rita. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, como é que está falando aí que se deve apacentar um rebanho de Deus? Tendo cuidado dele, não por força, que ninguém te obrigue a fazer isso, não por constrangimento, mas voluntariamente. Aceita isso como um chamado de Deus, não por torpe ganância. O que esse torpe ganância significa? Para querer o quê? Só dinheiro? Projeção, né? Um nome, né? Mas também de ânimo pronto. Então, nós vemos aí que o apóstolo está querendo dizer aqui para a gente, que todos aqueles que são chamados para isso, eles devem buscar um lugar de serviço e não de promoção. Então, o episcopado, o ser pastor, não é um lugar para a pessoa se promover, mas é um lugar de serviço, onde ela vai ter que servir. Não é cargo político, né? Rita, passa o microfone de uma vez. É uma obra, não é um posto de privilégios. Algumas pessoas julgam que por ser pastores, por ser diácono numa igreja, ele vai ter determinados privilégios, né? Por exemplo, que ele possa usufruir das coisas das pessoas, que ele possa tirar proveito das pessoas, mas não é assim, né? É um campo de trabalho árduo. E triste é aquele pastor ou aquele diácono que está numa igreja e que acha que por causa da sua posição, da sua colocação dentro da igreja, ele pode tirar proveito das pessoas. Mas esse é o pensamento do mundo, né, irmão Adi? Então, nós vamos ver aqui, irmãos, que ser chamado
por Deus para ser pastor não é ser chamado para ser estrela. É ou não é verdade? É ser chamado para ser o quê? Para o serviço da obra do Senhor. É mais trabalho do que honra. É muito mais trabalho do que honra. É dedicar a vida, é dedicar o tempo, dedicar os talentos, dedicar os dons que você tem para o serviço do Senhor, né? Então, nós precisamos, antes de entender aqui, então ele fala assim, que quem deseja o episcopado, deseja uma boa obra, deseja, porque é uma coisa, né, abençoada pelo Senhor, quem aspira. Mas isso tem implicações na vida da pessoa. Sérias implicações, né? Então, nós vemos aqui, né, Paulo e Barnabé estabelecendo presbíteros nas igrejas fundadas. Alguém abre aí em Atos 14, 23. Atos 14, 23, e outro já vai abrindo em Tito 1, 5 a 7. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, Paulo e Barnabé começaram, né, elegeram anciãos em cada igreja, jejuaram, oraram, né, e encomendaram eles ao Senhor. Como diz assim, né? Ungiram eles, entregaram a vida deles a Deus. Vamos lá, Tito, elegendo presbíteros na igreja de Creto. Tito 1, 5 a 7. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Isso, vamos lá para Atos 20, 28. Agora a gente vê Lucas falando e associando essa palavra pastor. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu propósito, com o seu próprio sangue. Isso, agora já aparece a palavra bispo. 1 Pedro 2, 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Isso. Então, a gente vê aí o termo sendo usado, né, algumas vezes. Pastor, aquele que cuida. O bispo, aquele que está cuidando, que está supervisionando. Né, o ancião, né, aquele que foi eleito para cuidar das coisas do Senhor. Presbítero, né, aquele que também deve estar cuidando das coisas do Senhor. Então, você vê aí, olha, o texto que Paulo escreve para Tito são as mesmas recomendações que ele deu para Timóteo. Então, nós vamos ver aí agora as qualidades. Primeiro, um caráter aprovado. Aí eu coloquei, né, que é caráter, irmãos? O que é o caráter de uma pessoa? O que é o caráter? O jeito da pessoa agir, as disposições morais, a integridade, né? É o conjunto de tendências da pessoa, tudo isso, né? Alguns costumam dizer que caráter é aquilo que a pessoa é quando ninguém está olhando. Então, é o jeito da pessoa ser, né? As disposições morais dela. Então, o que ele coloca aí? Que tem que ter um caráter, o que, irmãos? Irrepreensível, aprovado. Então, os líderes têm que ser irrepreensíveis. O que é ser uma pessoa irrepreensível? Que ninguém precisa ficar apontando o dedo para ele, não é? E corrigindo, repreendendo ele a respeito
de algumas coisas. Então, ele está dizendo assim, que o caráter, aquele conjunto de características, de traços daquela pessoa, a maneira dele agir, dele reagir como um indivíduo, não é? O feitio moral dele, aquilo que se passa lá no seu interior, a firmeza que ele tem das atitudes dele, deve ser aprovado, deve ser irrepreensível. Quando a gente fala que uma pessoa é sem caráter ou é mau caráter, o que a gente está querendo dizer? Que ela não tem o quê? Firmeza nos princípios dela, né? Firmeza na sua moral, que é desacreditado, isso mesmo, né? Então, isso é uma pessoa mau caráter. Agora, quando a gente fala, fulano de tal é bom caráter, o que a gente está querendo dizer com isso? Que ele tem uma formação moral o quê? Sólida, que é forte, não é assim? Que é incontestável. Então, é isso que Deus, a orientação que Deus está dando, né, através da vida dele para Timóteo. Timóteo, quando você for escolher as pessoas, olhe o caráter. Então, você olha como que essa pessoa, quais são as características morais dessa pessoa, os traços dela, no jeito dela agir, dela se postar, você vai olhar isso, né? Como é que ela se comporta. Agora, Calvino dizia o seguinte, não deve ser estigmatizado por nenhuma infâmia que leve sua autoridade ao descrédito. Então, uma pessoa que é irrepreensível e que tem caráter aprovado, é aquele que não tem nenhuma infâmia que leve a sua autoridade ao descrédito. Que alguém possa olhar e falar, mas o fulano, não é? Então, ele coloca isso muito bem. Então, os requisitos para ocupar uma posição de liderança na igreja exigem excelência moral mais do que intelectual. Então, na hora que a gente for ler todas as qualidades aqui, tudo que é colocado, a gente vai ver que é mais relacionado à moral e intelectual. Pelo contrário, só fala uma que seja apto para ensinar. As outras todas estão relacionadas a caráter. Não é? Então, o que adianta ter um pastor que tem não sei quantos cursos, né? Alguém que é líder na igreja, que tem doutorado, que é estudado, que faz isso, que faz aquilo e tudo mais, mas o caráter dele é digno de repreensão. É o quê? Questionável, né? Então, ele coloca isso para a gente, que exige mais excelência moral do que intelectual para poder estar trabalhando nessa área. Não é, irmãos? Até porque o intelectual, você vai estudar e você vai fazer o quê? Vai adquirir isso, né? Você vai estudar. Ninguém nasce sabendo, né? Você vai abrir a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai comer a Bíblia, você vai ler outros livros, né? Você vai adquirir isso. Agora, o caráter, né, é uma coisa que tem que ser trabalhada, e trabalhar caráter é fácil, meus irmãos? Mas Deus muda caráter? Deus muda, gente? Muda, é claro que muda. Deus muda. Mas a pessoa precisa ter... É isso aí, Gorete. Tem que querer. Então, vamos ver agora algumas áreas importantes na hora que você vai escolher uma pessoa para ser líder na igreja. Primeiro, a vida familiar dessa pessoa. Ele precisa ter uma única esposa. Está dizendo aqui que a pessoa que é solteiro é impedido de ser pastor? Ele está falando isso? Não. Ele está falando aqui que aquele que ficou viúvo e se casou de novo é impedido de ser pastor? Não, não está dizendo isso. Ele está falando aqui que aquele homem que foi divorciado porque teve infidelidade, abandono da esposa, né, ou do esposo no lar, é impedido de ser pastor? Não. Mas ele está falando o quê? Que precisa ter uma única esposa. Então, logo, um pastor não pode ser o quê, meus irmãos? Não pode ter mais de uma mulher. Não pode ser um polígamo. Até porque a lei do nosso país não permite isso, né? Tem que ter uma mulher só. Não pode ser infiel à sua esposa. Ou seja, não pode ser um homem adúltero. Porque isso desaprova, desqualifica ele para o
ministério. Então, Hendrickson disse o seguinte: o presbítero deve ser um homem de moralidade inquestionável, inteiramente fiel e leal à sua esposa. Não entra à maneira dos pagãos em uma relação imoral com outra mulher. E Barclay também diz que o líder cristão deve ser um marido fiel, que preserva o seu matrimônio em toda pureza, controla e refreia seus desejos e seus impulsos. Agora você me fala, isso aqui é uma qualificação só para pastor e para diácono? É para todos os que são casados dentro de uma igreja? Para todos, né? Nenhum homem, nenhuma mulher que são servos de Deus devem ser polígamos, porque se fosse polígamo, porque se fosse, deveria estar o quê, Léo? Preso, né? Porque é proibido, né? E não podem ser infiéis às suas esposas ou esposos, porque isso é adultério. E o Senhor fala, né, que bendito é o leito sem mácula, sem mancha. Então, quando nós entramos num relacionamento com a pessoa, se antes, é o que Deus fala, né? Jesus fala, se antes você tinha alguns costumes lá no mundo, né, agora vai ser diferente, porque você agora é de Jesus, você é servo do Senhor. Então, você vai levar a sua vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus nos diz que a gente tem que ser irrepreensível, né? Maridos de uma só mulher, né? Honrar aquilo que Deus nos deu, que é o marido e a esposa. Aquilo que vós quereis que os outros vos façam, façai vós também a eles. Eu estava outro dia fazendo pilates, e aí tinha um senhorzinho, devia ter assim, uns 80 e poucos anos. E eu e a Jaque conversando, e aí a Jaque contou um episódio lá, né, que tinha tido um sonho, uma coisa assim, a respeito do esposo, que ela acordou brava com o marido, um sonho de barriga cheia. Aí, simplesmente, o moço virou para nós duas e falou assim, o senhor, né? Falou assim, mas é assim mesmo, toda mulher deve se acostumar com isso, porque o homem trai mesmo. Homem trai mesmo, né? Eu falei, meu Deus, isso é uma mentalidade o quê? Mundana. Na hora eu só olhei para ela assim, se tivesse no WhatsApp ia pôr que zoinho, né? Ou então, né? Aquela carinha, não é? Como é assim? Na palavra de Deus não diz assim. Então você vê que o nosso padrão é diferente, né? Homem não trai, mulher não trai, porque nós amamos, nós respeitamos. Então isso aí é padrão na vida familiar. Outro padrão na vida familiar, precisa saber liderar a sua casa. Qual é o primeiro rebanho de um pastor? A família. A família é o primeiro rebanho de um pastor. Que governe bem a sua própria casa. Olha o que está escrito aí. Que governe bem a sua própria casa. Não é? Que esteja olhando para a sua própria casa. Cuidando daqueles que Deus lhe deu. Se ele não consegue cuidar da sua própria casa, ele tem qualificação para cuidar da casa de Deus? Não. Não tem. Não é? Se ele não está criando os seus filhos no temor do Senhor, se ele não é capaz de exortar os filhos dele, de corrigir os filhos dele, como é que ele vai exortar e falar alguma coisa com os filhos dos irmãos da igreja? É coerente? Totalmente incoerente. Se os próprios filhos não obedecem, não respeitam, né, dificilmente uma igreja vai respeitar a liderança desse pastor. Então, John Stott coloca para a gente que o pastor é chamado a exercer liderança em duas famílias, a família dele e a família de Deus. A primeira é onde ele é treinado para atuar na segunda. Ô, gente, fala para mim, vocês que são pais e têm família, é fácil ser um sacerdote em uma casa? Ser um homem dentro de um lar? Colocar seus filhos em sujeição? Dar amor na medida certa? Impor limite? Saber colocar na balança, né, até onde vai o limite que eu tenho que pôr, até onde vai o amor, é uma coisa muito difícil, não é? Também de ser uma mulher sábia dentro da sua casa, mas Deus nos chama para isso, para governar bem a nossa própria casa, e principalmente
um pastor. Como é que fica um homem que tem 4 mulheres? Uai, se ele não é um crente, ele vai ficar do jeito que ele está. Agora, se ele é um crente, ele precisa converter ao Senhor de verdade, porque ele está dentro da igreja e não é crente nenhum, né? É aquele negócio que nós temos estudado nas aulas do núcleo, né? Tem a igreja local, aqueles que fazem parte da igreja local, e tem a igreja universal. Tem gente que está dentro da igreja local, mas o fato dele estar na igreja local significa que ele faz parte da igreja universal? Que ele está entre aqueles que vão subir com o Senhor? Assim está cheio de gente da igreja, que às vezes não tem 4, porque 4 é demais, né, irmão? Mas tem 2, né? Tem gente que está dentro da igreja que tem 2 mulheres, tem gente que está dentro da igreja que está falando mentira, tem gente que está dentro da igreja que está dando prejuízo para os outros. Fazem parte de uma igreja local, mas não fazem parte daquela igreja que vai subir e se encontrar com o Senhor nos ares. É uma diferença bem fácil da gente detectar. Não quer dizer que está todo mundo sentado aqui ouvindo essa palavra que faz parte da igreja universal. Deus queira que sim. Mas pode ser que não, não é? Porque os nossos padrões, o nosso jeito de se comportar, as nossas atitudes, os jeitos de falar, né, é que determinam isso, né? Então, vamos lá. Na vida familiar, a gente já passou. Vamos lá. Na área financeira, não pode ser um homem avarento. Então, Pedro exortou os presbíteros a não pastorearem um rebanho de Deus por sorte da ganância. Nós lemos esse versículo, não lemos? Lemos? Não, então vamos abrir aí. 1 Pedro 5:2. Foi você que leu, Rita, né? Lê de novo aí, Rita. Pode falar. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Isso. Pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, não visando as coisas, obter as coisas, né? O que é avareza? É você ser apegado ao dinheiro. É pecado ter dinheiro, irmão? É pecado ser rico? Não, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É amar mais o dinheiro do que a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É estar apegado mais ao dinheiro do que ao ministério, nesse caso em específico. Tem pessoas que estão mais apegadas ao dinheiro, ao ganhar dinheiro, na projeção dele, do que ao ministério. É lidar com as pessoas interessadas nos bens que eles possuem, em vez de lutar pelo bem das outras pessoas. Há pastores e líderes da igreja que fazem assim. São mais amigos daqueles irmãos que têm casa na praia, são mais amigos daqueles irmãos que têm muitos carros que podem emprestar. Ainda tem cara de pau de pedir carro emprestado dos outros. Meu sogro falava que se tem uma coisa que você não pede emprestada, é mulher, não é? E carro. Você não deve, e a arma do sujeito. Ele ainda falava, você não pede coisas de seu Odaí Veloso. Mas é verdade, irmãos, né? Então, olha só, é triste ver quantos líderes religiosos hoje em dia transformaram o evangelho, transformaram, né, aquilo, o chamado deles, em um produto. Transformaram o púlpito em um balcão e o templo numa praça de negócios, né? Aí vende-se de tudo dentro da igreja. Nós temos visto aí isso, né? Na atualidade, pastores vendendo tudo. E o que mais me impressiona é as pessoas acreditarem nisso, né? Como é que eu vou vender, irmãos, terra trazendo lá de Israel? Pelo amor de Deus, como é que você pode? Você não pode trazer terra, não existe isso, você trazer terra de um país. Aeroporto nenhum vai deixar você passar com terra. Aeroporto nenhum vai deixar você entrar com água de outro país. E a pessoa ainda acha que aquela terra que ela está comprando veio lá de Israel, né? Primeira coisa que eles vão fazer é barrar na alfândega. Não passa, não entra, não é? Então, a gente tem que pensar, né? Usar a cabeça para pensar. E muita gente acha que é verdade, né? Então, lá, relacionamentos interpessoais. Então, algumas coisas que são colocadas aqui, algumas qualificações para os pastores. Vamos lá. Convém que o pastor seja repreensível, marido de uma mulher,
aí coloca assim, que ele não pode ser o quê, irmãos? Violento. A palavra grega para violento é pletes, que significa golpeador, aquele que dá golpes, né? Outro dia, eu não sei se vocês receberam isso no WhatsApp, um videozinho, eu quase não abro o vídeo, mas aí, quando eu li falando que o negócio era aqui de Valadares, também não sei nem se é verdade, porque é tanto, né, pastor bate em mulher, não sei quem filma, para que isso possa chegar na liderança da igreja. Eu recebi como se fosse de Valadares, está vendo? A Inês já recebeu. Mas aí a gente nem sabe se é verdade, né? Mas um pastor batendo na mulher, nervoso, violento com a mulher, né? Golpeando a mulher mesmo, dando chute nela, aquela coisa horrorosa, e a mulher filmando aquilo para que aquilo chegue na liderança da igreja. É uma vergonha isso. Isso chega a ser vergonhoso, né, para o evangelho. A gente está sujeito a isso no WhatsApp. Porque qual é a função de um pastor? Cuidar, apacentar. Qual é o primeiro rebanho de um pastor? A sua casa. Cuidar da sua esposa, não é? Então, não é agredir as pessoas com gestos, com palavras. Porque palavras agridem muitas vezes mais do que atitudes, não é, irmãos? Mais do que gestos, né? Do que golpes carnais, assim, na carne, propriamente dito. Então, alguém que atrai as pessoas com doçura e com graça. Alguém para onde as pessoas sabem que pode correr na hora que está com problema. Então, o pastor não pode ser uma pessoa violenta, que está sempre irado. Entendeu? Sempre irado. E isso tem que ser observado na vida de um pastor. Ele precisa ser cordato. E a palavra grega para cordato aqui é uma pessoa amável. É uma pessoa que luta pela paz. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. O pastor tem que ser aquele que é pacificador, que constrói pontes, não é? Então, um pastor, para construir pontes, para ser pela paz, ele não pode espalhar boatos, pode, irmãos? Ele pode ouvir uma coisa lá dentro do gabinete e depois contar para os outros? Não. Quando você vai num médico e consulta com o médico, você não abre seu coração e conta os seus problemas mais íntimos, dependendo da área, né? Você vai num ginecologista, às vezes vai num urologista e tudo, a gente conta as dificuldades que a gente está tendo em determinadas áreas. Então, um pastor é a mesma coisa, um psicólogo é a mesma coisa. Existe uma ética aí. Então, o pastor não pode ser aquele que espalha boatos, mas, pelo contrário, ele vai promover o quê? Reconciliação. Pois é, porque tinha uns presbíteros lá que tinha língua grande, não é? Fofoqueiro, né? Então, tem gente que é assim, que vai para as reuniões de liderança na igreja, quando chega em casa, conta tudo para a mulher, conta tudo na frente dos filhos, aí fica sabendo. Então, são homens que estão aptos para isso? Então, são homens que estão aptos para ser pastores e diáconos? Não, porque tem que tomar cuidado, tem que ser pela paz, promover a paz, não é? Estar pronto a perdoar os erros dos outros, considerar as intenções, em vez de ficar julgando a ação das pessoas, né? Olha só, abre sua Bíblia lá em Tito, nesse texto aí que foi, acho que foi até o Léo que leu. Deixa eu ver aqui onde que está. Foi em Tito. Tito, capítulo 1. Deixa eu ver. Ah, tá. No versículo 10, olha só o que fala. Porque há muitos, está falando aí dos pastores, né? Que são desorganizados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, tem alguns pastores, tem alguns diáconos que dá vontade de ir lá e colocar o quê? Enfiar uma bucha na boca deles.
Porque conversa demais, fala demais, ouve a coisa ali, passa para frente. Então, as pessoas que estão na liderança de igreja têm que ser pessoas discretas, que não passam os problemas dos outros e as dificuldades dos outros, não é? Porque isso cria confusão dentro de uma casa inteira e dentro de uma igreja inteira, não é? E isso serve para nós, irmãos? Isso serve para nós? Nós temos que ter essas características, não ser violento. Será que isso é só para um pastor? Não bater nas suas ovelhas, não bater na sua esposa? Não, isso é para todos. Pela paz é para todos. Precisa ser inimigo de contendas, né? A palavra aqui, no original, é sem inclinação para a luta. Quando fala essa palavrinha contenda, significa aquele que não tem inclinação para a luta. Não basta o pastor não criar contenda, ele não pode ser passivo também diante dela. Tem que tomar providência. Então, o líder cristão é inimigo de contendas. É um homem que promove paz, as palavras, as atitudes dele, não colocam as pessoas umas contra as outras. Se eu escutar alguém falando uma coisa da Inês aqui, não é? Da Rita, né? Eu escutar alguém falando uma coisa, eu não vou correr lá e contar para Inês, vou ficar calada e nem vou chegar para a Rita. Rita, fulano falou isso, isso, isso e isso de você. Porque isso vai jogar a Rita contra outra pessoa. Tem coisa que é melhor a gente ouvir e parar aqui no ouvido da gente. Nem entrar na mente, nem no coração. Não é? Ou então nem ouvir. Não é? Sair de perto. Falar, irmão, não gosto dessa conversa. Essa conversa não está boa. Vamos mudar o rumo dessa prosa. Não é? E sair. Porque assim a pessoa vai perceber que a gente não gosta de ficar ouvindo falar dos outros e não vai ter mais liberdade para chegar perto da gente para falar outras coisas, né? Também precisa ser hospitaleiro. O que é uma pessoa hospitaleira? Que acolhe, que atende, que ambienta a pessoa. Não é assim? Que deixa a pessoa à vontade. O pastor pregou sobre isso domingo à noite, né? Falou sobre isso. Então, o pastor, ele precisa ter o coração dele aberto para receber as pessoas, para atender as pessoas, né? Também dentro da sua casa, né? Para receber as pessoas dentro da sua casa, assim como todos nós, né? Claro até aí, irmãos? Vamos lá. A reputação pessoal precisa ser irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível é aquela que não apresenta nenhum defeito óbvio de caráter ou de conduta, na vida passada ou presente, que os maliciosos, mas eu gostei disso, olha, seja de dentro ou de fora, não é? Seja de dentro ou de fora, possam explorar para desacreditá-lo. Não é o mesmo, não é o mesmo, ali ficou errado ali um artigo, que ser uma pessoa perfeita. Trata-se de ter uma vida coerente no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não tem duas caras, que não tem vida dupla, né? É uma pessoa onde você não tem onde pegar, né? Daniel era um homem assim, né? Quando eles foram procurar alguma acusação contra Daniel, a única coisa que eles acharam era que Daniel fazia o quê? Orava 3 vezes por dia, não é? E foi nisso aí, então, já que ele ora 3 vezes por dia, nós vamos criar uma lei em que não se pode orar mais a nenhum Deus. E aí que ele foi pego, né? Porque mesmo diante da lei que proibia se dobrar diante de outro Deus, ele preferiu continuar orando ao Deus dele. Então, isso é ser uma pessoa irrepreensível, não é? Não é ser uma pessoa perfeita, porque defeitos todo mundo tem, ninguém será perfeitamente perfeito, não é? Reputação pessoal, precisa ter um bom testemunho dos de fora. Sua vida fora dos portões não é diferente daquela vivida dentro da igreja e na sua família, né? A gente escuta muitas piadinhas de pessoas falando assim, vou levar a cama lá de casa lá para a igreja, porque às vezes meu marido lá na igreja, ele é um. Quando ele sai da igreja, ele é outro. Existem pessoas assim, irmãos? Que são uma dentro da igreja, mas que saem lá fora, o que eles fazem? São totalmente diferentes. No ambiente de trabalho dele é o caos, não é?
Quando ele está praticando esporte, é o caos. Cria briga, confusão com todo mundo, é gritaria, é contenda, não é? É difamador, fala demais. Então, nós precisamos tomar cuidado. Pessoas assim não têm bom testemunho daqueles que são de fora, né? Então, nós não podemos colocar uma pessoa assim para poder ser um líder na igreja. Domínio próprio. Precisa ser temperante. A palavra aqui traduzida por temperante é nefálios, que significa o quê? Sóbrio, atento, vigilância. Temperança tem que ver com o domínio dos impulsos, quer na área sexual, quer na área da bebida. Então, nós vemos aí, vamos lá, continua a leitura aí no versículo 2. Que seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, não torpe de torpe ganância, cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então, aí está falando de temperante. Então, precisa ser uma pessoa sóbria. O que é uma pessoa sóbria? Equilibrada. A palavra certa é essa. Precisa ser uma pessoa equilibrada, né? A palavra grega para esse sóbrio é sófron, que quer dizer uma pessoa prudente, uma pessoa sensata, equilibrada, disciplinada. E isso é uma virtude de pessoas que colocam as suas paixões, os seus desejos, debaixo da o quê? Direção do Senhor. Eu tenho vontade disso, eu tenho desejo disso, a minha carne pede isso, mas o meu Deus, a vontade de Deus é que eu não faça isso, que eu não cometa tal ato. Então, Ele controla. Ele olha para os seus gostos, para os seus hábitos, né? Para as suas preferências, né? Ele olha para as coisas morais, sexuais, e ele vê que alguns princípios precisam estar debaixo de quê? Da vontade do Senhor. Isso é ser uma pessoa temperada, equilibrada. Ela pode até ter vontade. Tem gente que acha que tudo que tem vontade pode fazer, mas não é assim, né, irmãos? Não é desse jeito. Muitas vezes a nossa carne está clamando por determinada coisa, mas o que a gente tem que falar com a carne? Você está sujeito à vontade de Deus. Então, eu vou te dominar. A palavra de Deus nos diz que nós temos que dominar a nossa própria carne. Então, e mesmo em relação à bebida alcoólica, aí está falando, quer na bebida, né? E aqui fala que não deve ser um homem dado ao vinho, à bebida. Então, não convém que o pastor, não combina com o ministério, um pastor que fica bebendo, que fica embriagado, né? Não pode ser um beberrão, não é verdade? Não pode ser alguém que é dado à bebida. Isso não combina com o ministério, né? Nós vemos lá que o mesmo apóstolo, que foi Paulo, que orientou Timóteo a tomar um pouco de vinho por motivos terapêuticos, não foi? E você tem que levar em conta que o vinho, naquela época que o povo tomava, você pode procurar. Essa Bíblia minha aqui tem um estudo mesmo maravilhoso sobre isso. Fala do vinho fermentado e do vinho não fermentado, do tipo de vinho que era usado na época do Senhor Jesus, né? Então, ele mesmo que orienta ele a falar sobre isso, agora está falando com Timóteo aqui, que aquele que é dado ao vinho não está apto para exercer a liderança na igreja, não é? Então, que não seja dado ao vinho. Não cabe a um pastor, a um líder da igreja, a um diácono, sair por aí, ficar sentado no bar, tomando cerveja, bebendo vinho com os amigos. Não cabe isso. Né? Isso é bíblico, por causa do amor pelos irmãos. Né? Aqui não há nenhuma condenação para a bebida, mas a Bíblia fala que a gente tem que olhar o nosso testemunho. Ó, o fulano é líder lá da igreja, é o pastor lá da igreja,
Né? Ah, está lá na frente do louvor da igreja, o fulano está dando aula na sala de aula, ele está tocando, e está aqui assentado com os outros, bebendo, participando dessa roda. Não cabe a uma liderança fazer isso, certo? Isso. Aí nós estamos falando o quê? Que essas são alguns requisitos que são exigidos daqueles que são líderes, mas que o Senhor, Ele coloca em vários outros textos da Bíblia, isso também para a gente. Vamos supor, né? Vou pegar o Léo aqui, advogado. Todo mundo lá, ele dá aula na faculdade, ele atende um tanto de gente. Né? Todo mundo sabe que ele é um cristão. Aí o Léo vai para um determinado lugar, senta lá, e fica bebendo, né, tomando a sua cerveja e tudo mais. Aqui em Valadares, fala para mim, quando as pessoas passarem, ele vai ter o seu testemunho desacreditado? Totalmente, irmãos. Totalmente. Totalmente, aqui em Valadares vai ter. Então, é o amor pelas pessoas. Para começar, pelos de dentro. Tem muitos irmãos de dentro da igreja que se escandalizam. Então, não precisa nem passar o lado de fora, que ele vai pensar que você é crente, que você não é crente, que você não é servo de Deus. Né? Eu tenho uma irmã que não é crente, que não é servo de Deus. Né? Assim, não está na igreja. Ela tem temor do Senhor, mas não está na igreja. Mas quando a gente fala de determinadas pessoas, ela não aceita, ela não consegue entender que aquela pessoa é crente. Por quê? Quando a pessoa sai com ela, vai nos lugares com ela, bebe igual ela ou mais. Entendeu, irmãos? Então, é assim na cabeça de todo mundo. Então, por amor às pessoas, é preferível a gente se abster. Alguém vai morrer porque está se abstendo, não é, por amor à pessoa? Não. Então, é preferível você deixar de lado para que não dê confusão na cabeça das pessoas, não é? Nem tudo me convém. Né? E ele deixa claro aqui que para a vida de um líder da igreja, para um pastor e para um diácono, isso não convém. Tá certo? Oi. Isso. Olha só, no Antigo Testamento, nós não vamos ler, mas quem está anotando pode anotar isso. Isso era exigido dos sacerdotes. Lá em Levítico 10, 9, o sacerdote ele não podia beber. Dos reis, não é próprio dos reis, né? Lá em Provérbios, capítulo 31, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Né? Então, olha só, a gente vê, quando a gente vai assistir filmes, quando você vai estudar história, você vê os reis envolvidos em orgias, em práticas sexuais, em bebedeira. Isso tudo gerava muita confusão, porque às vezes ali no meio da embriaguez as pessoas faziam coisas que desmoralizavam todo o seu governo. Né? Então aqui tem uma orientação que não é própria daqueles que são sacerdotes, que são reis, que são magistrados. Né? Lá em Isaías 5, 22 a 23... Né? Ai daqueles que são poderosos para beber vinho, e o homem de poder para misturar com bebida forte. Dos profetas, todos eles eram proibidos de exercer vinho, de beber vinho no exercício das suas funções, certo? Eles eram chamados para aquilo e eles tinham que se abster daquilo. Vamos lá, precisa ser modesto. Modesto é ordenado, honesto, decoroso. Então, um homem modesto é aquele homem que não é cheio de vaidades, né? Que é o contrário da soberba, certo? Então, o líder da igreja, ele deve ser um homem sófron, prudente, sensato, disciplinado, né? Ter essa virtude acima aí das suas paixões, né? Precisa ser um homem modesto. Né, um homem sófro, alguém que controla os seus instintos, as suas paixões, os seus desejos. Aquele homem que tem o controle interno de si. Né? Então, olha só, isso é tão sério e é para todos nós. Né? Eu consigo controlar o meu interior.
consigo controlar. É assim que todos nós temos que falar com o Senhor. Eu consigo controlar aquilo que se passa dentro de mim. Os meus impulsos, eu consigo ter controle sobre ele. A minha vontade, os desejos da minha carne, a gente consegue controlar. É possível, irmão, você ter controle sobre os desejos da sua carne? É. Nós temos livre-arbítrio para dizer sim e para dizer não diante das circunstâncias, das oportunidades que nos são propostas. E também é exigido que seja uma pessoa com maturidade espiritual. O que a Bíblia fala? Que não pode ser um neófito. Neófito é uma pessoa, né, lá no versículo 6, fala não neófito. Neófito é uma pessoa que é recém-convertido, que converteu há pouco tempo, né, que está ainda iniciando a sua vida espiritual. Para quê? Para que ele não se ensoberbeça. Então, um pastor precisa ser alguém que tenha solidez na sua fé, que seja firme na doutrina, que já tenha experiências com o Senhor. Não é? A imaturidade espiritual é o portal da soberba, e a soberba é um solo escorregadio onde o diabo vai derrubar muitos líderes. Ainda hoje a gente vê homens que são líderes espirituais há quanto tempo escorregando nisso, na soberba, né, espiritual. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Acham que sabem demais, acham que pode tudo, acham que tem o governo nas suas mãos, acham que são muito capazes, e a gente deve ter muito temor e tremor no coração quando a gente vem para o púlpito para pegar a palavra do Senhor, pedir a Deus que nos dê graça, nos sabedoria e nos ajude, não é? Precisa, na área pedagógica, precisa ser apto para ensinar. Didáticos, né, de onde vem didática, significa com habilidade e aptidão. Ensina pela palavra e pelo exemplo. Adianta um professor, um pastor chegar aqui na frente e falar, mas lá fora fazer diferente? Não. Se você dentro da sua casa for ensinar seu filho, você fala e você faz outra coisa, você está ensinando? Não, não é? Então, tanto por palavras como por obras. Fala, mas também realiza. E aí nós vamos lá para o versículo 8. Leia aí também, o 8. Vamos lá. Da mesma sorte que os diáconos sejam, vai falar a mesma coisa. Olha só, honestos, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, que guardem o ministério da fé e uma pura, sejam primeiro provados para que depois sirvam. Quer dizer, fique por aquele período em que eles estão sendo testados. E quem é que vai ver se a pessoa está sendo capaz, se ela é capaz para ser um diácono ou para ser um pastor nesse período? É a igreja. É a igreja que vai observar isso, né? Se a pessoa tem condições de ser um diácono ou de ser um pastor, né? Que sejam maridos de uma só mulher, que governe bem suas próprias casas, não é? E então fala a mesma coisa que fala para o pastor. Não precisa aí da gente repetir isso tudo novamente. E para terminar, nós temos aí o versículo 14 e 15. Ele fala também, irmãos, deixa eu ver aqui. Onde é que ele fala também das mulheres? No 11. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, né? Quer dizer que na igreja tem algumas mulheres que se levantam também para esse trabalho, né, de liderança. Então, que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, não é? Então, segundo alguns historiadores, né, algumas linhas de pensamento, aqui está falando das diaconisas, outros falam que é das esposas dos diáconos, outros falam que algumas mulheres que estavam dentro da igreja, que trabalhavam como cooperadoras dos diáconos no trabalho, né, que prestavam algum serviço especial, né? Nós ficamos aqui com as diaconisas, né? Então fica certo aí para as mulheres também que não é
uma plataforma de privilégio, mas é um cargo que a mulher tem que ser honesta, não pode ser maldizente, faladeira, vai a mesma coisa que tem para um diácono, né? Que seja equilibrada, fiel em tudo, vai colocar também para as mulheres aí. Então, no versículo 14 e 15, fala assim: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. A casa de Deus é o quê, irmãos? O que ele fala aí? A igreja, a morada do Deus vivo. É o quê? Coluna e firmamento da verdade. Então, ele está querendo dizer assim, Timóteo, a casa de Deus é onde Deus mora, onde Deus habita. Deus está na igreja, nós somos o povo do Senhor, nós somos a habitação do Senhor. Ela é tanto morada de Deus, como também família de Deus. Então, você vai estar orientando as pessoas de como andar na igreja, porque a igreja é coluna e baluarte, quer dizer, o fundamento da verdade. Toda verdade deve estar na igreja, né? Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Então, a verdade tem que estar o quê? No nosso coração. Então, Timóteo, você vai passar para a igreja, né? Para as pessoas, para o povo, para a família, essas verdades que devem estar presentes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Deus, louvado seja o teu nome, nós nos colocamos na tua presença, colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe como igreja, como família do Senhor, que a verdade do Senhor esteja nos nossos corações, que a nossa vida esteja voltada para o Senhor e que essa igreja seja uma igreja fundamentada nessa verdade que é Cristo. Que o Senhor Jesus seja a nossa base, o nosso alicerce, a pedra de esquina, a pedra sobre qual pedras vivas vão ser colocadas lado a lado e vão formar esse edifício, onde cada dia são acrescentadas novas pedras nesse edifício. Senhor, nos ajuda a testemunhar, nos ajuda, Senhor, a cada dia saber escolher os líderes da igreja, a ter homens e mulheres comprometidos com o Senhor, firmes na palavra, aptos a ensinar, que se voltem para o Senhor, que tenham um caráter irrepreensível. Pai, nos dá essa graça de andar de acordo com a vontade do Senhor, de sujeitar os nossos desejos e as nossas vontades à vontade de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.